Você sabia que a diferença entre um gesto errado e artificial de um lado e o gesto correto e natural de outro lado, essa diferença é facilmente percebida até por uma criança? Você já parou para pensar que a sua comunicação acontece majoritariamente pela sua expressão corporal, a sua comunicação não verbal e não necessariamente pelas palavras? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a comunicação não verbal e como ela é fundamental para o êxito na pregação. Olá, eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre oratória, homilética, pregação e o nosso propósito é compartilhar conhecimento para que todos possam pregar com segurança, confiança e tranquilidade para todo e qualquer tipo de auditório. Como eu disse anteriormente, a importância da comunicação não verbal não pode, em hipótese alguma, ser ignorada. Estudos mostram que a maior parte do impacto da mensagem se deve à comunicação não verbal e não necessariamente à palavra falada. Aliás, quando avaliamos a comunicação, aprendemos que ela acontece mais ou menos assim, 38% da comunicação se dá pelo tom de voz, pela entonação, 55% pela expressão corporal como um todo, os aspectos fisionômicos da expressão facial, a postura, os gestos, o comportamento. E 7% se dá pela palavra falada. Claro que isso não significa que a palavra não é importante. A palavra é muito importante, mas ela precisa estar em sintonia com os 38% da entonação colocada na palavra. E esses 7%, mais esses 38% da entonação, ambos têm que estar alinhados de modo coerente com os outros 55% da expressão corporal. Os gestos, a postura, o movimento e a comunicação dos olhos, a expressão facial, tudo isso faz parte do todo da comunicação. E uma pregação é mais eficaz, alcança muito maior êxito se ela dá atenção ao todo da comunicação. Pois bem, fique comigo até o final desse vídeo e eu vou lhe falar sobre cada um destes elementos da comunicação não verbal. Aproveite, perceba que aqui a gente não brinca em serviço. Olha quanto conteúdo eu já lhe entreguei só nesse início. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e você não vai perder nada do que a gente publica por aqui. E melhor do que isso ainda, mais do que isso, escreva algo nos comentários, compartilhe esse canal com muita gente, porque assim nós transformamos o YouTube numa ferramenta de divulgação daquilo que é bom, daquilo que abençoa. O primeiro elemento da comunicação não verbal que eu quero abordar com você é a comunicação dos olhos. O modo como o pregador olha para as pessoas dentro da igreja, dentro do templo, para o auditório, enfim, define como ele se comunica visualmente com as pessoas. Tem que ter o cuidado, por exemplo, de não escolher um ponto fixo, olhar para o céu, o teto, e ficar ali olhando, olhar para o chão. Uma outra coisa muito perigosa é o pregador olhar para uma pessoa de modo fixo e acaba deixando essa pessoa desconfortável, porque ela não sabe o que está acontecendo, afinal o pregador não tira os olhos dela. Também o pregador pode se perder com um olhar vago, não intencional, que não comunica nada. Então, se você quer aumentar a eficácia da sua pregação, coloque intencionalidade no movimento dos seus olhos e na comunicação visual que você estabelece com as pessoas do seu auditório. Algumas recomendações. Primeira, você pode, por exemplo, dividir o público em blocos de pessoas. E você, em alguns segundos, estabelece comunicação visual com cada bloco e você depois vai voltando até chegar no primeiro bloco. Essa é uma sugestão. Você olha para aquelas pessoas, de modo geral, não de modo individual. De modo geral, para aquelas pessoas, desloca o seu olhar para um outro bloco, desloca de novo para um outro lugar
e olha para mais um grupo de pessoas, e assim você vai comunicando-se visualmente com todo o seu auditório. Essa é a primeira sugestão. A segunda, você pode estabelecer calmamente, lenta, pausada e tranquilamente, uma espécie de movimento em zigue-zague. Você pode começar a olhar para o auditório, eu já vou lhe mostrar ou lhe dizer, lhe indicar para onde você olha. Mas, no primeiro momento, vamos estabelecer a comunicação sob o ponto de vista geográfico. Você olha, num primeiro momento você sai desse ponto e vai mudando, olhando para as pessoas. Calmamente, tranquilamente, tá vendo? Ó, você vai olhando para as pessoas e vai estabelecendo comunicação visual com as pessoas. Olhando mesmo, de modo atento, a ponto de você perceber os movimentos que as pessoas estão fazendo. Enquanto você está falando, obviamente, ao longo da pregação, durante todo o tempo da comunicação. Então essas são duas sugestões para você dominar, do ponto de vista da comunicação visual, todo o ambiente, todo o recinto. Agora, para onde olhar quando você está se comunicando com as pessoas? Os professores de oratória concordam, todos eles, com essa sugestão. Você estabelece contato com o que a gente chama de máscara facial. Esta linha entre as sobrancelhas e o final dos lábios aqui, o início do que seria como se você riscasse o queixo da pessoa para baixo. E você pode estabelecer essa dimensão aqui como o que a gente chamaria de máscara facial. Alguns sugerem uma espécie de um círculo, mais ou menos quando você usa o seu Face ID no seu celular e você começa a fazer a configuração do Face ID, você percebe que o celular tem um círculo mais oval do que círculo, e a gente vai movimentando o celular e cadastrando ali a nossa face para que o auditório, para que o celular desbloqueie, né? Pois bem, você pode usar mais ou menos essa ideia, e esse é o lugar para onde você olha para as pessoas ou nas pessoas. Então você não fixa nos olhos assim, você olha para a máscara facial como um todo. Isso te ajuda, porque isso te faz perceber como as pessoas estão reagindo para além dos olhos. Como as pessoas estão agindo, se sorrindo ou não, como é que as pessoas estão respondendo aos estímulos da sua comunicação. Então, dê intencionalidade à comunicação dos olhos. Faça intencionalmente um movimento correto com os olhos para comunicar-se com as pessoas. Aliás, eu tenho sempre a impressão de que os olhos e essa comunicação feita assim é o ponto mais importante para aprofundar o nível de comunicação que a gente estabelece com o auditório. Agora, antes de eu dar as próximas dicas, deixa eu te pedir, escreva aqui nos comentários o que você mais observa no comportamento dos pregadores ou das pregadoras. Eu me refiro, obviamente, aos gestos, às expressões corporais, à comunicação não verbal. O que você mais observa? Pode ser sob o ponto de vista positivo, pode ser sob o ponto de vista do que te desagrada um pouco. O que mais você observa na comunicação não verbal dos pregadores? Escreva aqui nos comentários, eu quero interagir com você a partir do seu comentário. O próximo elemento que nós precisamos dar atenção é a postura corporal do pregador ou da pregadora. O pregador não pode se posicionar de qualquer modo, curvando as costas, apoiando o corpo sobre uma perna só, projetando os ombros para frente. O pregador ou a pregadora precisa se colocar adequadamente diante do auditório. Eu sempre sugiro a coluna ereta, o corpo sustentado sobre as duas pernas, nunca sobre uma só ou sobre a outra, exceto quando ao longo da comunicação, de modo fluido e natural, o pregador está num movimento que acompanha a sua própria comunicação. Mas ele se coloca sempre com essa postura, a coluna ereta, o peso do corpo sustentado sobre as duas pernas, os joelhos afastados lateralmente cerca de um palmo, e assim, a partir dessa postura, o pregador se comunica com o auditório. Há pouco nós falamos sobre os olhos, a comunicação visual. Agora, nessa postura,
a comunicação dos olhos vai ser elegante, natural, convincente e vai trazer com certeza muito maior êxito para a sua comunicação enquanto você está pregando. Então, cuide bem da sua postura. Cuidado para não aparecer ou não dar a impressão de desleixo, de descuido, de cansaço, de desmotivação. Por isso, coluna ereta, o peso todo do corpo sustentado corretamente sobre as duas pernas. Assim, você se posta adequadamente diante do auditório e não desvia a atenção do público para trejeitos ou mau jeito, porque você tem como propósito usar a comunicação não verbal a seu favor. Olhar atento, postura ereta. Agora é o momento de dar atenção aos gestos. Os gestos devem acompanhar as ideias. Quer ver o gesto errado? Jonas desceu para o porão. Esse tempo que eu demorei desincronizou o gesto. Quer ver o jeito certo? Jonas desceu para o porão e ali dormia. Mas quando foi despertado pelos marinheiros, ele subiu para o convés e lá disse para os marinheiros: eu sou o culpado do que está acontecendo aqui. Tá vendo? O gesto acompanha a ideia. Nem se antecipa demais e tampouco se atrasa demais. Ok? Essa é a dinâmica do gesto. Outro cuidado, ele parte do ombro, ele não usa o ombro, ele parte naturalmente do ombro. Perceba que meu ombro não está chamando sua atenção, diferente de eu fazer isso aqui. O gesto parte do ombro. Outra coisa importante é a dimensão dos gestos. Procure ficar entre a linha da cabeça e a linha da cintura. Do cinto para cima, da sobrancelha, um pouquinho acima da sobrancelha para baixo. Essa é a dimensão correta para a gestualidade. Pregações para grupos menores, gestos menores que apontam mais para a razão. Pregações para grupos grandes, maiores, gestos mais amplos que se direcionam mais para a emoção. Alguns gestos que nos ajudam a pensar na ideia. Por exemplo, quando você abre as mãos, isso é um sinal de acolhimento. O gesto está comunicando alguma coisa. Se você vai falar que Deus está sentado em seu alto e sublime trono, apontar para cima é um gesto coerente com a frase. Ou então, se você vai dizer assim, ó, eu sou um pecador, bater no peito suavemente, é o gesto que indica a identificação do autor da frase com o conceito que ela comunica. Evite exageros, gesticular demais, bater muito forte no púlpito ou no peito. Evite os exageros. Use uma frase simples, como eu tentei demonstrar agora. Jonas desceu para o porão e lá embaixo dormia, enquanto os marinheiros desesperados tentavam enfrentar a tempestade. O gesto é natural, é simples e não é exagerado. Esse é o tipo de gesto que, natural e correto, otimiza a sua comunicação. Agora, uma outra coisa que você pode escrever aqui no comentário. Que tipo de gesto você percebe às vezes na pregação que é incoerente com aquilo que o pregador ou a pregadora está dizendo? Você já notou algum? Conte essa história para nós. Eu tenho muita curiosidade de conhecer essas histórias porque elas me ajudam a compreender mais profundamente o fenômeno da comunicação. Por mais que seja rápido, é importante falar sobre a expressão facial como um todo. Eu já falei dos olhos, já falei da postura e já falei dos gestos, mas a expressão facial também é importante. A coerência do que a tua face expressa em relação ao que a tua frase comunica. Então, se você vai falar de tristeza, trabalhe isso na sua expressão facial. Se vai falar de alegria, trabalhe isso na sua expressão facial. Não adianta embargar a voz, você não vai conseguir embargar a voz com um sorriso. Está vendo como é difícil? Você tem que trazer coerência para essas coisas. Então dê atenção também à sua expressão facial. Talvez você vá falar de uma palavra de autoridade que um comandante dá para o seu pelotão. Mostre isso na sua expressão facial, porque isso também é importante para o êxito da comunicação. E ainda é importante falar sobre o tom da voz. Lembre-se, 38% da comunicação está na entonação. Então você às vezes precisa falar com embargo na voz,
porque é uma mensagem triste. Afinal, Lázaro morreu. Os familiares choram e Jesus não chega. Mas muitas vezes você pode falar sobre uma mensagem alegre e Lázaro saiu para fora. E essa mensagem de alegria tem que ser transmitida também na entonação da voz. Algumas vezes você vai ter que acelerar a fala. Outras vezes você vai falar mais devagar. A entonação transmite muita coisa. Tenha cuidado, ensaie isso se for necessário. Grave a sua própria voz, ouça a sua própria voz e avalie como a sua voz transmitiu a frase que ela proferiu. Tenha esse cuidado, porque isso é um detalhe, mas é extremamente importante na comunicação. Como você pode ver, a sua presença comunica tanto quanto as suas palavras. Como você se veste, como você se porta, como você se comporta, como você se apresenta para o auditório, como você interage, seus olhos, sua face, sua postura, seus gestos e suas movimentações devem ser naturais, embora treinadas, e devem ser coerentes, de tal maneira que elas otimizem a compreensão do auditório. Afinal, 93% da comunicação se dá pela expressão não verbal, pela comunicação não verbal, pelos gestos, pela postura e pelo comportamento do pregador. Então, procure dedicar-se ao máximo para isso e, com certeza, a sua pregação cada vez vai ter maior êxito e vai alcançar muito mais vidas. Um abraço forte e que Deus te abençoe.